Olha aqui bem dentro dos meus belos olhos claros e me diga que você não gosta de leitura. Eu me recuso a acreditar nessa fala. Eu te digo que não é que você não gosta. Muito provavelmente você simplesmente não achou o estilo de literatura que mais te agrada. E a minha ideia aqui é dizer para que tipo de leitor tal livro é indicado. Hoje eu vou falar do monumental Um Conto de Duas Cidades, do inglês Charles Dickens. Esse livro aqui é para você que gosta de romance histórico, para você que gosta de história, principalmente se você se interessa por um dos eventos mais marcantes, ao menos, do mundo ocidental, que é a Revolução Francesa, que ocorreu a partir de 1789 na França. Vamos lá? Esse livro aqui, ele foi publicado em 1859. Esse autor aqui, para você que não conhece, ele tá pau a pau com Shakespeare, entre os autores ingleses mais lembrados de todos os tempos. Eu já tive a oportunidade de ler outros livros do Charles Dickens, recentemente inclusive, falei do David Copperfield. Antes, cheguei ao Charles Dickens com grandes esperanças, tido por muitos como o livro clássico, maior livro de todos os tempos da Inglaterra. Mas, para ser sincero contigo, talvez é porque eu faça parte desse grupo que gosta de história. Sem dúvida alguma, entre esses e Oliver Twist também, que eu já havia lido, Um Conto de Duas Cidades é disparado o livro de que eu mais gostei. Agora, vamos a ele, vamos aos elementos principais. Primeiro título, Um Conto de Duas Cidades. Não é um conto, porque ele é grandinho, ele tem quase 500 páginas, e um conto é algo bem menor, com um enredo bem mais simples e de um único núcleo, ou poucos núcleos. Aqui no romance a gente tem uma história mais bem elaborada, bem complexa, cheia de plot twists, de reviravoltas, e bem humorada, se é que é possível, no meio daquele caos que foi a Revolução Francesa. Além de conto, ele fala que é um conto de duas cidades. Quais são elas? Londres e Paris, Inglaterra e França, em um contexto do final do século XVIII, no qual a Inglaterra já estava vivendo o início ali da Revolução Industrial e a França estava saindo de duas guerras, uma delas diretamente com a Inglaterra, a Guerra dos Sete Anos, e também se envolveu na guerra pela independência dos Estados Unidos, como a represália, inclusive, a Inglaterra. A França, ao contrário da Inglaterra, estava passando por um momento político e econômico delicado, de muita pobreza, e ainda vivia uma monarquia absolutista. O poder era muito concentrado na figura do rei, e a grande parte da população, o que se chamava à época de terceiro estado, que era 97% da população, estava passando fome, porque ela estava sobrecarregada com muitos impostos, pagos ao senhor, pagos à nobreza, pagos ao clero. Esse é o pano de fundo histórico, que é muito forte, né? Até pela capa, que se você prestar atenção, você vai perceber que tem a figura da guilhotina, um elemento macabro que fez parte dessa conjuntura histórica. E como começa? Começa em 1775, um pouco antes do estopim da Revolução Francesa. No contexto histórico ali, a Revolução Francesa ela é marcada o início dela é tido como a queda, a tomada da Bastilha em 1789. A Revolução Francesa vai de 1789 a 1799. Então, o livro começa em 1775, um pouco antes disso, 5 anos antes disso. Começa com um senhor, um solteirão do alto dos seus 60 anos de idade, que ele trabalha no banco, é o Jarvis Lorry. Ele é um inglês, então o livro começa em Londres.
O Jarvis Lorry, ele tá a trabalho e tá numa carruagem, que ele, na época era chamado de mala posta. Era uma carruagem que levava pessoas e correspondências. O Lorry, ele tá nessa carruagem a trabalho porque ele trabalha para um banco, o Banco Telson. E esse banco é meio que encarregado de cuidar da vida econômica de uma moça, que a gente vai conhecer logo na frente, que é a Lucy Manet, creio que seja Manet, que ela é francesa, só que mora na Inglaterra. Essa moça está com seus 17 anos de idade, ela tem ali uma governanta, e ela é órfã, né? Inclusive a orfandade é um elemento marcante em muitos dos principais livros do Charles Dickens. Então, essa jovem, ela é órfã de mãe e de pai. A mãe morreu quando ela tinha 2 anos de idade e desde então esse senhor do banco, ele é meio que o responsável pelas finanças da família. Ocorre que ela descobre por meio desse senhor que o seu pai, o senhor Manet, que a mãe disse a ela não, que ela tinha só 2 anos, passou adiante que o pai estava morto. Só que o que acontece, ela descobre, por meio desse senhor, que é uma espécie de gerente de banco, que na verdade o pai, que esteve desaparecido por cerca de 18 anos, não está morto. Ele estava preso injustamente lá na prisão da Bastilha, na França. Só que ele foi liberto. E ele está chamando ela para ir resgatar seu pai, trazê-lo de volta à vida. Esse, inclusive, é um dos termos que ele usa. E assim começa a história. A gente vai conhecer o Sr. Manet, que ficou 18 anos preso injustamente. Eles vão em viagem, eles estão na Inglaterra, vão até a França, conversar com o dono de uma taberna, o Sr. Defarge, que já trabalhou para o pai dessa moça. E lá ele esconde o Sr. Manet, que está num quarto obscuro, escondido. E eles resgatam o Sr. Manet e o levam para a Inglaterra. Ele está muito abalado, ele está desmemoriado, ele não sabe nem ao certo que ainda possui uma família. E a partir do momento que ele é resgatado por sua filha e pelo Sr. Lorry, ele começa a retomar a sua saúde mental. Ele era um médico conceituado, então ele volta a atender, ele recupera a vida que ele havia perdido. E assim começa a história. E a todo momento há contextualizações. E começa o livro em 1775. Só que logo de cara, assim que o Sr. Manet é resgatado da França, levado para a Inglaterra, há um salto temporal de 5 anos. E a gente já é levado de imediato para o início da Revolução Francesa. E mesmo antes disso, o narrador, que é um narrador onisciente, ele vai nos preparando pelo que nos espera, pelo que espera os personagens. Eu diria que ele a todo momento ele dá indícios, ele dá sinais, ele faz uma síntese do porvir. E de uma maneira muito metafórica e muito bem construída. Essa é uma das muitas qualidades do Charles Dickens. Em um dado momento, antes de começar a Revolução, antes de estourar a Revolução na França, lá ainda em 1775, ele faz menção, ele faz alusão ao que estaria por acontecer mais adiante. Vejamos. É bastante provável que, enquanto aquele sofredor era executado, enraizadas nos bosques da França e da Noruega, crescessem árvores já marcadas pelo lenhador, o destino, para serem derrubadas e serradas em tábuas, de modo a fazer um certo arcabouço móvel que possuía um saco e uma lâmina. Algo que seria terrível para a história. É bastante provável que nas rústicas latrinas externas às casas de alguns lavradores de terras agrestes nos arredores de Paris, naquele mesmo dia, estivessem protegidas do clima as carroças primitivas, salpicadas de lodo campestre, fungadas por porcos e feitas de poleiros pelas galinhas,
já escolhidas pelo agricultor, a morte, para serem as carroças que conduziriam os condenados à morte durante a Revolução. Mas aquele lenhador e aquele agricultor, embora trabalhassem sem cessar, faziam-no em silêncio, e ninguém ouvia seus passos abafados. Preferiam ignorá-los, visto que, caso levantassem suspeitas de que estavam acordados, seriam considerados ateus e traiçoeiros. Ou seja, está falando da Revolução Francesa, está falando da guilhotina, está falando do destino e está falando da morte. E esse é só um exemplo do que a gente nota várias vezes antes de fato começar a Revolução Francesa. Mas nesse primeiro momento, a senhorita Manet, com seu Eloy, resgata seu pai do mundo dos mortos, como o próprio narrador diz, da França, de Paris, para a Inglaterra, para Londres. Passa 5 anos, muitas histórias são contadas, novos personagens surgem, e a princípio isso pode gerar uma certa confusão, porque são muitos personagens. Mas mais adiante a gente vai ver que cada personagem tem um propósito nessa trama, e as histórias todas vão se cruzar mais adiante. Então esse é o primeiro momento. A gente vai conhecer também em Londres, na Inglaterra, um personagem que será um dos protagonistas. Ele é o Charles Darnley. Ele está sendo julgado em um dos tribunais de Londres por traição. E por falar em traição, esse é um componente muito forte do contexto todo da história, quer seja em Londres e principalmente na França, em Paris. A suspeita, um ambiente de tensão que paira na sociedade, há muitas suspeitas de traições, de espiões. O Charles, ele é acusado de traição na Inglaterra, mas ele é livrado da pena de morte por pouco. E vão depor em seu favor, entre outras testemunhas, justamente o senhor e a senhorita Manet, que encontraram ele por acaso quando estavam voltando de Paris para Londres. As histórias deles vão se cruzar com outras histórias. Eu gosto, por exemplo, do senhor Defarge, em Paris. É o taberneiro que acolheu o senhor Manet quando ele havia fugido. E mais adiante a gente vai perceber que esse dono de taberna, ele vai ser um dos grandes articuladores da Revolução Francesa. Ele tem essa taberna em um bairro, Saint-Antoine, que é o epicentro, virá a ser o epicentro da Revolução Francesa. E assim que ela estoura com a tomada da Bastilha, que por acaso também aparece aqui no texto, o senhor Defarge, esse dono de taberna, junto com a sua esposa, a senhora Defarge, que é uma pessoa muito decidida naquilo que quer, e aqui ela quer vingança. Eles vão estar presentes e eles vão se encontrar com a família Manet. De que forma? As histórias dos Manet com o Charles vão se cruzar. Em um dado momento, o Charles, contra tudo que o bom senso orientaria, uma vez estourada a Revolução Francesa, ele sai de Londres e vai até a França, porque ele, muito embora tenha se estabelecido lá em Londres, a família dele provém da França. E ele é convocado, ele é chamado a ajudar uma pessoa, ele sente a obrigação moral de ir lá, e ele volta para Paris naquele contexto de Revolução Francesa. E lá a coisa vai esquentar. E no meio disso tudo, há muita crítica social, porque qual é o contexto? Contexto de pesados impostos, aristocracia e clero vivendo luxuosamente, enquanto as pessoas passam fome. Então a crítica social, por exemplo, na figura de um monsenhor. Monsenhor é um título religioso, né, de administração da Igreja Católica da época. E aqui, por exemplo, há uma crítica à figura do monsenhor, que vivia de uma maneira muito suntuosa em meio àquela pobreza e miséria. Em um dado momento, o narrador se refere ao monsenhor da seguinte maneira:
Monsenhor estava prestes a tomar seu chocolate. Monsenhor podia engolir muitas coisas com facilidade. E segundo supunham algumas mentes taciturnas, engoliria a França rapidamente. Ele representa a aristocracia e ao mesmo tempo o clero, que eram duas classes que oprimiam ao máximo as pessoas mais simples. E essa opressão, ano após ano, família, geração em cima de geração, que vai gerando um ambiente propício para desembocar na Revolução Francesa. E esse monsenhor, a gente vai descobrir que o Charles, que estava lá em Londres, dando aula com um professor de francês, ele é o herdeiro desse monsenhor que mais adiante falece. E ele mantém isso em sigilo, só que essa identidade dele é revelada e por isso ele volta à França como um descendente de aristocrata em um ambiente no qual os aristocratas estão sendo caçados, mortos e guilhotinados. Um aspecto que eu achei também digno de nota é a maneira como o Charles Dickens vai descrever a Revolução Francesa. E nesse ponto é importante dizer que a maior parte da história vai se passar justamente na França. Ele descreve a Revolução, a insurgência, como uma onda, como um mar tempestuoso que está cada vez mais agitado. Ele usa essa figura de uma maneira muito interessante, eu diria bem feita. Por exemplo, quando aqui o senhor e a senhora Defarge já estão no meio ali do início da Revolução, eles que são grandes líderes do operariado. Por enquanto, anunciou ela, vou com você. Depois me verá no comando das mulheres. Então venha, berrou Defarge, sua voz ressoando. Patriotas e amigos, estamos prontos. A Bastilha. Com um bramido que fez parecer que todos os fôlegos da França tinham sido moldados em uma palavra detestada, o mar vivo se levantou, onda sobre onda, profundeza sobre profundeza, e inundou a cidade naquele momento. Sinos de alarme disparados, tambores pulsando, o mar enfurecendo-se e trovejando em sua nova praia. O ataque teve início. Aqui nós estamos em 1789, haverá a tomada da Bastilha e o início da Revolução Francesa. E aí a gente vai viver de uma maneira muito crua, sem romantização, como se deu ali esse momento histórico da Revolução Francesa através desses mesmos personagens. As pessoas estavam passando fome. Há uma parte muito marcante, ao menos para mim, que é naquela em que um aristocrata, quando instado a se manifestar sobre a fome das pessoas, ele falou de uma maneira abusada, que como um capim. Ocorre que estourou a Revolução e as pessoas se lembraram dessa fala dele. Na seguinte maneira. Os homens estavam apavorantes, com a raiva sanguinária que olhavam pelas janelas, pegavam qualquer arma que possuíssem e tomavam as ruas. Porém, até o mais audacioso dos seres ficaria arrepiado ao ver as mulheres, tiradas das tarefas domésticas que lhes foram atribuídas, graças à pobreza extrema, dos filhos dos familiares idosos e enfermos, que se agachavam no solo estéril famintos e nus. Elas saíam com cabelos soltos, convocando umas às outras e a si mesmas, a enlouquecerem com atos e berros dos mais selvagens. O vilão Foulon foi preso, minha irmã. O velho Foulon foi preso, minha mãe. O canalha do Foulon foi preso, minha filha. Em seguida, inúmeras outras corriam para junto delas, batendo no peito, puxando os próprios cabelos e berrando: Foulon está vivo. O Foulon que disse aos famintos que comerem capim, para comerem capim. O Foulon que disse ao meu velho pai para comer capim quando eu não tinha pão para lhe dar. O Foulon que disse ao meu bebê que sugasse capim quando estes seios estavam secos de tanta miséria. Ó Mãe de Deus, esse Foulon, ó céus, o nosso sofrimento. Ouçam-me, meu querido bebê e meu definhado pai, juro, ajoelhada nessas pedras, vingar-me de Foulon por vocês. Maridos, irmãos, jovens, deem-nos o sangue de Foulon. E o sangue correu nessa época. A guilhotina foi amolada e começou a funcionar.
era em muitas das vezes exaltado até quase como uma santa, ou mesmo como uma mulher. Nessa parte diz o seguinte: acima de tudo, uma figura horrenda tornou-se tão familiar, quanto se tivesse estado diante do olhar de todos desde a fundação do mundo. A figura de uma mulher afiada, chamada Guilhotine. O livro ele vai externar, é claro que cheio de crítica social, a violenta opressão que ocorria com a maior parte da população francesa naquela época de final do século XVIII. Mas ao mesmo tempo ele explicita a violência que tomou conta, né? A gente estuda nos livros de história que houveram momentos diferentes da Revolução, e aqui na história a gente vai estar em 1792, que é justamente quando os girondinos tomam o poder e depois os jacobinos, e há o período do terror, no qual muitas mortes acontecem. E é nesse contexto que o Charles, que se casou com a senhorita Manet, é capturado. E o senhor Manet entra em jogo para tentar reverter a história. Ele como uma espécie de herói de guerra, porque há 18 anos tinha sido preso injustamente na mesma Bastilha que foi tomada pelo povo. Nesse meio tempo, mais reviravoltas acontecem. A gente vê como as histórias do Charles, dos Manet e dos Defarge vão se cruzar de uma maneira muito inesperada e surpreendente. Então esse livro é, além de tudo, surpreendente. Há inúmeros trechos que a gente tem vontade de fazer menção, mas senão ficaria muito extenso. Fato é que, para mim, Um Conto de Duas Cidades é o melhor livro que eu li até hoje do Charles Dickens. E se você gosta de história, se você se interessa por história, eu recomendo fortemente que você o leia. Vale cada momento. Até lá.